Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao assunto de polígonos, repare que a nossa aula anterior ela foi uma aula bem curta, tá? Relacionei pouca coisa, não falei muito, por quê? Nós precisamos abrir essa aula aos poucos. Então o que acontece? Eu vou colocar aqui, coloquei um polígonozinho aqui, daqui a pouco a gente vai começar a definir alguns elementos dele. O que acontece? A gente vai trabalhar hoje com os elementos de um polígono. Eu vou relacionar para você vértices, de novo, ao número de lados, ângulo interno e ângulo externo de um polígono. Hoje a gente tem que ficar bem ligadinho porque vão aparecer mais elementos. Então, o que acontece? Olha só, eu tenho um polígono ali, vamos definir primeiro quantos lados ele tem. Dá uma olhada. Lembre, ele tem um vértice aqui, que eu vou chamar de vértice A, tem um outro vértice aqui, que eu vou chamar de vértice B, mais um aqui embaixo que eu vou chamar de C, mais um aqui embaixo que eu vou chamar de D, mais um aqui, o vértice E e o vértice F. Tenta observar o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, certo? Ele tem 6 vértices, logo ele tem 6 lados, então ele vai ser uma figura com 6 lados. Olha aqui, ele possui 6 vértices e ele possui 6 lados, tudo bem? Lembrando você que a quantidade de vértices e a quantidade de lados é sempre a mesma, certo? Então assim, o que acontece ali? Quando você for definir um polígono, quando você for trabalhar com um polígono, lembre que um polígono como esse possui ângulo interno e ângulo externo. Olha só, dá uma olhada. Quando você vai descobrir um ângulo externo de um polígono, existe um procedimento que é bem simples. Por exemplo, eu quero saber qual é o ângulo externo do vértice B, tudo bem? O que eu faço em primeiro lugar? Entenda que isso aqui, que eu estou marcando em vermelho, isso que eu estou marcando em vermelho, é o ângulo interno do teu polígono. Perceba que o ângulo interno, eu vou colocar o seguinte, ângulo, vamos definir isso aqui, ângulo interno. A gente vai definir ele assim, o izinho com o chapéu. Isso vai ser o ângulo interno, tudo bem? Do teu polígono. Qualquer polígono eu vou definir ele dessa maneira. E o que acontece, para você encontrar o ângulo externo do polígono, o que você tem que fazer? Você prolonga um dos lados, eu quero o ângulo externo B. Pego esse lado AB e prolongo aqui, prolongo ele para cá, estico ele para fora. Perceba o que eu falei. Você prolonga um dos lados, qual lado? Qualquer um. Eu optei por pegar o lado AB e prolongar ele para lá. Quando você prolonga ele, aparece isso aqui, quer ver? Aparece essa regiãozinha aqui, Essa região que aparece aqui vai ser o ângulo externo do teu polígono. Então, espera um pouquinho. Procedimento qual é? Pega um dos lados e estica ele, prolonga ele para cá. Daí, o suplemento do ângulo interno vai ser o ângulo externo. Olha as coisas importantes que aparecem aqui, Deixa eu até colocar aqui a anotação. Ângulo, ângulo externo do teu polígono. O ângulo externo a gente vai fazer o seguinte, o E com o chapéuzinho, tudo bem? Dá uma olhada nisso aqui, O ângulo externo e o ângulo interno são ângulos suplementares. Putz, isso é importantíssimo, O ângulo interno somado ao ângulo externo vai ser igual a 180 graus. Isso é muito legal você marcar no teu caderno, na tua apostila, no teu bloquinho de notas aí. Lembre, ângulo interno e externo, eles são, dá uma olhadinha, são sempre, sim, suplementares. O ângulo externo e o ângulo interno de um polígono sempre vão ser suplementares, a soma deles sempre vai dar 180. Daí você vai falar assim, tá, mas e se eu fizer isso com o vértice C? Observe assim, você tem duas opções. Primeiro que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar isso aqui, como sendo o ângulo interno, o interno do C, tá? E aqui eu vou colocar interno de B. Dá uma olhadinha, externo de B. Só para a gente fazer uma anotação, uma diferenciação. Daí vem a pergunta, professor, mas eu tenho duas opções, Sim, perceba uma coisa. Se você complementar ele aqui, se você esticar ele para cá, você pegou o lado BC e esticou ele, você prolongou. Teu lado BC é isso aqui, Isso é teu lado BC, você continua ele. Mais um pedacinho. Quando você continua, o que você tem aqui? Ó? Esse pedaço aqui é o ângulo externo
de C. Perceba uma coisa, o interno somado com o externo, a soma dos dois dá 180. Pode vir a pergunta de você chegar, tá, mas e se eu tivesse prolongado o outro? Lembra que eu disse para você? Não importa qual lado você prolongue, não importa mesmo. Eu optei por pegar o lado BC e prolongar, mas vamos supor que você optou por pegar o lado CD e prolongar ele para cá, ó. Certo? Daria a mesma coisa? Perceba, isso aqui seria teu ângulo externo de C. Agora tenta enxergar uma coisa, o externo de C com o externo de C são OPV, são ângulos opostos pelo vértice e logo são iguais. Por isso que pouco importa quem você coloque, pouco importa quem você coloque. Daí, o que acontece, né? Isso eu estou falando de um polígonozinho, né, com como é que eu vou dizer para você? Com 6 lados. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um polígono um pouco menor, que vai facilitar um pouco a nossa vida, para você enxergar o seguinte, olha só. Dá uma olhada. Tirar aqui. É bacana você trabalhar com o triângulo, porque apenas ele facilita você, ó. Quer ver? Vou jogar uma medida aqui, vou jogar um segmento para cá e vou jogar um segmento para cá. Ó, triângulozinho. Uma observação, às vezes o nosso olho engana, né? Você vai olhar e falar assim, nossa, os 3 lados são iguais? Não disse isso. E mais, vou fazer assim, ó. Ó. Acabei de falar que os 3 lados são diferentes. O que acontece? Vou chamar de vértice A, vou chamar de vértice B, vou chamar de vértice C. Tudo bem? Vamos fazer assim? Aqui eu tenho, olha só, aqui eu tenho o ângulo interno ao A. Tudo bem? Aqui, ó, isso aqui. Eu tenho o ângulo interno ao B, certo? É notação. Aqui eu tenho, ó, esse pedacinho, eu tenho o ângulo interno ao C. O interno ao A, interno ao B, interno ao C. O que eu quero? Eu quero achar os externos de cada um. Pô, o que eu faço? Vou achar primeiro o externo ao A. Pego um dos lados, ó, pode ser o lado AB ou o lado AC, tanto faz. Prolonga eles aqui, ó. Prolonga eles aqui. O que acontece? Olha só. O que eu tenho aqui, que eu vou marcar em azul, é o suplemento ao interno. Ele é o externo ao ângulo A. Tudo bem? Lembrando, o interno de A mais o externo de A, a soma dos dois tem que dar 180. Certo? Você faz a mesma coisa aqui com o B, ó. Vou achar o ângulo externo dele. Vem aqui e prolongo, ó. Vem aqui e prolongo o bichinho. O que acontece aqui, ó? Isso aqui é o externo ao B. Faço a mesma coisa com o C, ó. Vou prolongar para cá, ó. Estica para cá. O que acontece? Aqui você tem o externo ao ângulo C. O ângulo externo deles. O que eu sei? O interno de A mais o externo de A, a soma dos dois é 180. Lembre, não esquece, ângulos suplementares, a soma dá 180. Pegando para o nosso exemplo, a soma de um ângulo interno com um ângulo externo de um polígono sempre vai dar 180 graus. Tudo bem? Aqui dá 180, aqui dá 180 e aqui você tem 180 graus em cada uma dessas opções. Tá certo? Vamos pegar mais um exemplozinho? Olha só. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Pegar aqui, ó, uma linha para cá. Vamos pegar o mesmo triângulo agora. Aliás, não, parecidinho. Ó, pegar um triângulozinho como esse. Daí a gente faz assim, ó. Supondo que esse ângulo aqui, vamos colocar valores, vale 60. Supondo que esse ângulo aqui vale 40. Supondo que esse ângulo aqui, ó, vale 80. Tudo bem? Um 40, um 60, um 80. Lembra que eu citei na aula passada que eu disse para você que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. No momento certo a gente prova isso para você, mas por enquanto lembre
60 com 40 dá 100, com 80 180. Interno, interno, interno dá 180. Observe uma coisa importante agora, olha só. Eu quero achar o externo desse aqui, ó. Prolongo. Quem vai ser o ângulo externo a essa criatura aqui, ó? Ó, é o suplemento de 80, que vale quanto? 100. Faço a mesma coisa aqui, ó. Prolongo isso para cá, certo? Quem é o externo desse aqui, ó? De 60 para 180, 120, são suplementares. Faço a mesma coisa aqui, ó. Prolongo para cá, ó. De 40 para 180, 140. E aqui também tem uma observação importante, ó. 140, 120 mais 100, fechando tudo a 360. E isso a gente vai citar também. Se você pegar qualquer polígono, não importa qual ele seja, a soma dos ângulos externos de um polígono vai ser sempre 360. Eu estou usando o triângulo como referência, só que aqui cuide, para você não confundir. O que acontece? A soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180, sempre, sempre. Agora, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono dá 360, inclusive do triângulo, quadrado, pentágono e assim por diante. Tudo bem? Moçada, então essa é a nossa segunda aula, trabalhamos aí. Logo nós vamos entrar em mais elementos, mais ideias, tá? Mas por enquanto a gente fica aí com 2 aulas curtinhas para que a gente não confunda um conteúdo muito importante, tá bom? Essa parte de polígonos a gente tem que ir com muita calma, por isso que nós fracionamos em aulas curtas esse começo, tudo bem? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!